Olá, bom dia. Hoje, quinta-feira, dia 31, a Notícia de Frente está no ar. E aqui ao meu lado, o Lúcio Sorge e o Antero Paes de Barros. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, Antero. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Bom dia, Antero. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio. Bom dia, telespectador e telespectadora. E hoje, 31, será que as bruxas estão soltas, Lúcio e Antero? Porque é dia das bruxas? Hoje é 31. Ainda não mudou, né? Não é dia do Saci, não, né? O dia do Saci não foi aprovado, foi? Não, Mas, retirou o projeto. Olha, eu falo isso porque eu vou começar a falar com tudo que foi divulgado ontem a respeito do presidente Jair Bolsonaro. Eu vou começar falando da matéria, né, que foi vinculada no Jornal Nacional. A matéria dizia que o assassino aí de Marielle Franco teria entrado no condomínio de Jair Bolsonaro porque o mandante, uma das pessoas que participaram, também moraria no mesmo condomínio. Só que, segundo informações que a emissora teve dos autos aí do processo, o porteiro lá do condomínio disse que, na verdade, esse assassino teria ligado na casa do presidente Jair Bolsonaro e uma pessoa que se identificou como Jair teria liberado a entrada dele. Logo depois que essa matéria foi vinculada no Jornal Nacional, enfim, ganhou uma repercussão, aí teve os partidos como o PSOL, o PT, que falaram aí no Twitter, nas suas contas. A viúva da Marielle também disse não acreditar em toda essa história, que estava perplexa. O presidente gravou um vídeo e, exaltado, ele falou diversas coisas contra a emissora, a Rede Globo. Vamos acompanhar aí trecho desse vídeo, porque são 20 minutos, então a gente vai acompanhar um trechinho. Agora, querer me vincular à morte da Mariela, seus patifes da TV Globo, seus patifes, canalhas, não vai colar. Não devo nada a ninguém. Não tinha motivo nenhum para matar quem quer que seja no Rio de Janeiro. Conheci essa vereadora, fiquei sabendo que ela existia no dia que ela foi executada, que por coincidência foi no próprio 14 de março. No próprio 14 de março. Que agora pega um porteiro, coitado, eu quero até isentar o porteiro. Eu não tenho certeza que o porteiro não sabe o que assinou. Mas está lá, segundo o porteiro, 1710. Estão nos documentos da Câmara dos Deputados, em certidões, 1710, 17h41, eu marquei presença. Eu não posso, em 31 minutos, ouvir alguém no Rio de Janeiro, pegar um avião e pousar em Brasília e marcar presença no plenário. Nem posso fazer com que alguém registre a minha presença se eu estou em Brasília. Pelo amor de Deus, onde vocês estão com a cabeça? Vocês não têm juízo, TV Globo, vocês não têm juízo. Parem de trair o Brasil. Vocês não estão traindo a mim, não. Estão traindo o Brasil. Vocês querem arrebentar com o Brasil. Estava muito bom com governos anteriores. Mamavam bilhões de estatais. Bilhões mamavam de estatais. Publicando balancetes de estatais, de bancos oficiais, anunciando o horário nobre de vocês. Os Correios anunciando que entregava a carta. Precisa o Correio anunciar que entrega a carta. Só o Correio entrega a carta do Brasil. Acabou essa mamata. Não tem dinheiro público para vocês. Acabou a teta. Vão ficar me infernizando até quando? Eu aguento a porrada. Mas fico revoltado quando pega filhos meus, parentes meus do Vado Ribeira, quem está do meu lado, quando tentaram incriminar o Hélio Negão há pouco, no episódio do Rio de Janeiro, cujo Hélio Negão, outro homem, já morreu, inclusive. Isso é uma patifaria, TV Globo. TV Globo, isso é uma patifaria. Eu não deveria perder a linha, sou o presidente da República, mas confesso que estou no meu limite com vocês. Trabalho para o Brasil. Se o Brasil der errado, todo mundo vai para o espaço. Num dia de glória para nós, amanhã eu tenho encontro com uns 300 empresários aqui na Arábia Saudita. O que vocês querem com isso? Esvaziar a minha reunião? Dar uma manchete que eu fui ignorado? Que covardia é essa? O que vocês querem, TV Globo? E aí, antes de comentar, só trazer aqui um parecer do Ministério Público que diz que a informação está na Folha de São Paulo e em outros sites.
A promotora Simone Sibilio, do Ministério Público do Rio de Janeiro, afirmou em entrevista a jornalistas na tarde de ontem, quarta-feira, que o porteiro que cita Jair Bolsonaro em seu depoimento deu uma informação falsa. Aí, como eu disse na matéria, o porteiro disse que o ex-policial militar Elcio Queiroz, que é um dos suspeitos no envolvimento da vereadora Marielle Franco, disse na portaria do condomínio que iria na casa de Bolsonaro, na época deputado federal. Tá, primeiro o seguinte, bastante desequilibrado o presidente. E essa é a típica situação que está faltando equilíbrio. Alguém deve ter chegado no Bolsonaro e dito o seguinte: olha, presidente, a Globo esculhambou com o senhor e está tentando mostrar o senhor como responsável pelo assassinato da Marielle. Aí ele tem uma reação desmedida dessa. Ele devia falar, então, eu quero que baixe a matéria da Globo. Na sua opinião, ele nem viu a matéria? Para ele ter falado o que ele falou, não. Porque o que ele fala? Ele fala assim, como que a Globo fala isso? Se às 17h45 eu estava no Rio de Janeiro. Foi o que a Globo falou. A matéria da Rede Globo, pelo amor de Deus, a gente aqui é concorrente da Globo. Né? Nós somos segundo lugar, eles são primeiro lugar de audiência no Brasil, de modo geral. Mas assim, foi exatamente o que o jornalismo da Globo falou. Ao dar a notícia, o jornalismo da Globo informou mais do que o Bolsonaro falou aí. Não falou que às 17h45 ele marcou presença. Falou que às 17h45 ele marcou presença e que depois ele participou com votação, com impressão digital dele num outro horário e que seria impossível ele estar em dois lugares ao mesmo tempo. A Globo fez mais do que isso. Mostrou que naquele dia ele gravou também 2 vídeos em Brasília. E, portanto, ele não podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Na própria matéria do porteiro, a Globo informou, porque qual que é aí a confusão? O porteiro diz no seu depoimento de que ele ligou na casa 58 e quem que atendeu? Não, pela voz era Jair. Bom, quem mora na casa do Bolsonaro... Ele nem fala voz, ele fala assim, se identificou como Jair. Eu identifiquei a voz como Jair, beleza. E fala 2 vezes isso, que identificou a voz como Jair. Jair não era. O que a Globo vem e desmente é o seguinte, bom, Jair não era. O Jair não estava lá. E diz mais o seguinte, os investigadores agora estão pedindo o áudio, porque a portaria do edifício tem o arquivo do áudio. Tem. E isso fica arquivado, tá certo? Então, assim, a portaria do edifício tem o arquivo do áudio. Inclusive, esse arquivo, Antero, só para ilustrar o que você está deve falando, servir para a defesa do Bolsonaro. foi divulgado pelo filho dele. Pelo filho do Bolsonaro. A gente tem aqui, então. vamos aqui a esse vídeo. Novamente aqui, eu estou no dia 14/3/2018 e vou mostrar aqui a ligação feita da portaria. É lógico que quando eu me referia anteriormente, eu me referia sobre o assunto citado pela Rede Globo, que foi o áudio de 17h13, mas teve uma ligação para a casa do deputado Bolsonaro, ali ó, B58 da portaria, onde eu vou soltar o áudio agora da ligação. Oi, boa tarde, é Mercado Fast Food. Pode descer, tá? Obrigada. E aí tem uma ligação também para Casa 36, que é a casa onde eu moro, bem mais tarde, no mesmo dia, por volta de 17h58, onde eu vou apertar o play agora e vão ver o teor da ligação. Alô, seu carro, um Uber. Opa, valeu, obrigado. Valeu. Tudo bem? Então tá tudo esclarecido aqui que os horários não batem com a revelação feita pelo Jornal Nacional às 17h13, com a entrada na casa 65, onde eu pediria novamente para a gente ouvir esse áudio aí.
Tá fechado. Portaria, boa tarde. Boa tarde. É o senhor Elson. Tá, pode liberar aí. Tá ok. Então, espero que esteja tudo esclarecido quanto às ligações feitas nesse dia para que os maldosos não continuem com essa nova narrativa agora, tentando descontextualizar toda a situação ocorrida por volta das 17h13. Pois é, eu vou explicar aqui. Nesse último áudio é o horário que o ex-policial teria entrado. E a ligação é para a casa do Rony Lessa, que seria também um dos envolvidos, um dos suspeitos o que puxou o gatilho, né? de ter atirado na vereadora. Aí esse horário que o Carlos Bolsonaro se refere é o seguinte, foi às 17h13, liga da portaria para a casa do Rony Lessa, que foi a última gravação que ele colocou, e fala o seguinte, o porteiro anuncia a chegada do senhor Elcio, e a voz do outro lado, diferente do Jair Bolsonaro, responde, tá, pode liberar aí. Tá bom. E qual que foi a mentira da Globo? A Globo falou que não era o Bolsonaro, ontem. Ela disse que Bolsonaro estava em Brasília. Estava em Brasília. Comprovou que participou até de votação. A gente não ganha nada aqui de defender, nós estamos defendendo apenas o bom jornalismo. Não houve mau jornalismo, na minha opinião, o seguinte... Na verdade, foi em cima do depoimento, a emissora teve ali em mãos trechos do depoimento do porteiro e falou em cima e mostrou... Beleza, o depoimento do porteiro fala isso. Mas a Globo faz questão, inclusive na matéria, de dizer o seguinte, apesar do depoimento do porteiro, de ter falado que falou com Jair estava em Brasília nesse dia. Aí ele fala, ele marcou presença tantas horas e numa outra votação ele votou também. Por que essa outra votação também é a garantia da presença do Jair Bolsonaro? Eu posso falar isso aqui com a tranquilidade de quem foi congressista. Porque você tem que digitar a senha, só você sabe a sua senha, e você vota sim, não, ou abstenção. O Jair Bolsonaro vota 2 vezes no painel da Câmara, então ele estava na Câmara dos Deputados. A Globo teve o cuidado de recorrer a isso e de informar a isso a população. Eu acho assim, é normal o presidente da República ficar revoltado com uma informação de que foi divulgada, que o Jornal Nacional tá... Beleza, absolutamente normal. E compreensível a reação dele, se fosse verdade. Incompreensível a reação dele, porque faltou tranquilidade. Eu tenho certeza que depois que ele vê o Jornal Nacional, ele vai ficar tentado, não vai fazer, porque não tem humildade para isso, é difícil ter humildade para isso, reconheço. E ficaria tentado a pedir desculpa, como pediu no caso do Leão com as hienas, né? Outra coisa, que estão mentindo. Aí é o clã Bolsonaro que está mentindo. O filho do Jair Bolsonaro falou que o vídeo do Leão e das hienas foi editado pelo Jair Bolsonaro. Foi produzido e publicado pelo Jair Bolsonaro. Pelo amor de Deus, como é que ele produziu isso? Como é que ele fez essa edição estando no exterior, Lúcio? Mas quem disse que ele fez isso? O Carlinhos. O filho dele falou que o pai fez isso? Falou. Nós divulgamos hoje no PNB Online. O Carlinhos falou que o pai fez. Não tem chance do pai ter feito. Alguém usou isso, por isso que eu disse ontem aqui, inclusive, que para não aceitar o apelido de hiena, o Supremo Tribunal Federal tem que investigar quem é que fez esse vídeo. O Bolsonaro já assumiu como culpa dele e pediu desculpas, mas não foi ele que fez. É preciso saber quem fez esse vídeo. Lá do exterior, era impossível fazer aquelas edições. Era impossível fazer aquelas edições porque não tinha recurso tecnológico lá à disposição do presidente para fazer aquelas edições do Leão com as hienas. Aí teve uma... Mas tudo bem. Agora, precisa continuar investigando para saber
quem matou, parece Tá, que já até teve- estão mais ou menos sabendo. e a né? respeito Pra do saber quem processo mandou que foi- matar a Marielle. O processo que foi vazado, teve uma outra acusação aí no vídeo que o presidente gravou, de que quem teria vazado esse processo, Lúcio, para a emissora seria o governador do Rio de Janeiro, O Whitson. o Whitson. É porque o Whitson Já agora que, falou que é candidato corre em em segredo de 2022, né? O jornalista não tem culpa de divulgar o que lhe chega às mãos, certo? O Whitson é candidato a presidente em 2022 contra Jair Bolsonaro. Então o Bolsonaro está imaginando que é o Whitson que gravou isso aí que entregou esses documentos para o jornalismo da Rede Globo e Televisão. É, ele que negou já, tá? E o Whitson nega vazamento e fala em descontrole emocional de Bolsonaro. Tá bom, é isso. Aí e o que o se Moro abriu inquérito agora para investigar o porteiro. Aí o que se coloca é o seguinte, só para recuperar aqui o que o Antero falou. A Rede Globo teve acesso, os jornalistas da Rede Globo tiveram acesso ao documento, ao depoimento do porteiro. Aí, na reportagem que foi exibida, eles colocaram o seguinte: olha, o atual presidente Jair Bolsonaro, então deputado, não tinha como estar no condomínio dele, porque ele estava lá em Brasília. E aí o painel lá de votação da Câmara dos Deputados Comprova isso, né? comprovou isso. Aí a pergunta que se faz é o seguinte: por que tudo isso? Essa é a pergunta que se coloca. Por que tudo isso? Por que esta posição irada do presidente Jair Bolsonaro? Por quê? Porque um veículo de comunicação, vamos supor que não fosse a Rede Globo, divulgou o depoimento que ela teve acesso do que disse o porteiro. Tudo bem, o porteiro, se ele disse isso lá, ele vai ter que se explicar. Só que na reportagem, como o Antero colocou aqui de forma muito clara, a reportagem, e todo mundo viu também, a reportagem colocou: olha, o presidente Jair Bolsonaro não podia estar no condomínio dele. O que é que justifica tudo isso? Quer dizer, um veículo de comunicação tem acesso a uma informação e essa informação, de repente, não interessa a A, B ou C, divulga e aí vira essa confusão toda. Tem necessidade disso? Tem necessidade disso? Tudo bem, lá no vídeo lá do leão com as hienas, todo mundo já sabe também o seguinte, né? Que, uma das ameaças é a Rede Globo de televisão, não é isso? Está lá no vídeo isso. Está lá no vídeo. Uma das hienas. Uma das hienas, né? Quer dizer, é para alimentar essa discussão. Ninguém aqui está fazendo a defesa da Rede Globo. Nós somos concorrentes, entendeu? Agora, é preciso colocar as coisas nos seus devidos lugares. Nos seus devidos lugares. Porque não sei qual a razão de toda essa confusão. Não houve calúnia nenhuma ao presidente Bolsonaro. Agora, o que precisa continuar investigando é isso. Porque, assim, que os filhos do presidente homenagearam a milícia no Rio de Janeiro, homenagearam. Que os dois acusados do assassinato da Marielle, o motorista e quem puxou o gatilho, o Elcio e quem... Como que é o nome do outro? O Elcio Lessa. é o motorista. O Lessa. Lessa é quem puxou o gatilho. Que tinha uma relação, parece, de namorico de um dos filhos do Bolsonaro com a filha de um deles. Imagine se fosse o contrário. Se fosse os dois, o Elcio e o negócio, tivesse uma filha que fosse namorada do filho do Lula e o Lula que morasse nesse condomínio. Como é que reagiria? É preciso ter calma nisso. Não pode acusar sem provas, não tem nenhuma prova contra os filhos do presidente Bolsonaro, mas é preciso também reconhecer que a milícia, vários milicianos do Rio de Janeiro, já foram agraciados com honrarias. E esse papel de milícia não é um papel reconhecido pelo Estado Democrático de Direito. Milícia é o seguinte: é o cara que vai fazer justiça com as próprias mãos.
que empurra os outros, que mata os outros. Não dá. E muitos deles já foram homenageados na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Tem que apurar, sim, a questão da Marielle, agora tem que ter serenidade, inclusive para responder isso. Agora hoje nós estamos no dia 31, né? Isso, de outubro. De outubro. Hoje é dia 31 de outubro. E no dia 31 de outubro, a gente fica sabendo desde ontem que o que foi divulgado ontem pela Rede Globo Televisão, o Bolsonaro sabe desde o dia 9. Desde o dia 9 de outubro, ele já sabia desse depoimento do porteiro. Mas também estava em segredo de justiça, né? Ah, Não dá tudo pra bem. falar. Então, porque está em segredo de justiça, ele está absolutamente tranquilo. Inclusive, Não, amigos tranquilo seus aconselharam-no a antecipar os fatos. E ele preferiu não antecipar os fatos e ter uma reação desmedida como teve. Agora é preciso o seguinte, é preciso descobrir, por exemplo, não interfonaram Estava em da sigilo portaria, e o presidente sabia, né? não interfonaram da portaria para a residência do presidente Jair Bolsonaro, ok? Não interfonaram. Está lá no depoimento. Por enquanto diz que não, né? Aí está no depoimento do porteiro que interfonaram. Então é o seguinte, em tese, o porteiro não falou a verdade. Tem que fazer uma perícia nesse em material tese todo, o porteiro não falou a verdade. Então isso daí precisa ser esclarecido, né? Precisa ser esclarecido. E o ministro da Justiça, Sérgio Moro, está pedindo aí à Procuradoria-Geral da República a abertura de um inquérito sobre esse depoimento que cita o presidente Jair Bolsonaro. Foi feito esse pedido aí ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para que se instaure esse inquérito. O ministro sugere que Bolsonaro seria vítima de falso testemunho ou denunciação caluniosa e fala em inconsistência na investigação. Ele fala de um fato novo, né? O que existe agora é um problema novo, na verdade. O factoide que gerou um crime contra o presidente. Porque, segundo aí o Procurador-Geral da República, há suspeitas de que tenha havido a intenção de prejudicar Bolsonaro. Aí precisa saber também o seguinte, se houve essa intenção de prejudicar o presidente Jair Bolsonaro, usando o porteiro do condomínio, é preciso se chegar aos autores, né? A quem induziu ou a quem forçou o porteiro a dar um depoimento desse tipo. Agora, o depoimento está lá, não é isso? Está lá. A reportagem do Jornal Nacional colocou que Jair Bolsonaro não estava no condomínio. Não estava no condomínio. Então, é isso que precisa ser esclarecido. Agora, ninguém pode ser condenado porque divulgou os dois lados de uma mesma notícia. Exatamente. E outra coisa. Porque isso daí é jornalismo. O que o porteiro, o que o Jornal Nacional ouviu os dois lados, mostrou os dois lados. Mostrou os dois lados. Ouviu porque o advogado também pronunciou. Mas o Jornal Nacional divulgou que o porteiro afirma que ligou para a Casa 58. Tem que pegar aquele equipamento lá, porque isso aqui foi o Carlos Bolsonaro que mostrou. Tem que pegar aquilo lá da investigação e ver se realmente teve essa ligação. E aí o ministro Sérgio Moro está certo. Tem que abrir essa investigação para saber do porteiro. Escuta aqui, você se equivocou de boa fé, você ligou, mas está aqui, todas as ligações. Ou alguém pediu para você falar isso. Alguém pediu para você falar isso, alguém te forçou, alguém te comprou. Você recebeu alguma coisa, você recebeu algum presente, fala logo, porque nós podemos quebrar seu sigilo bancário. Enfim, tem que investigar isso. Porque se criar um falso testemunho para tentar plantar um cadáver como responsabilidade de Jair Bolsonaro, também é um assunto gravíssimo. Né? Também é um assunto gravíssimo. O cadáver existe, o assassino e o motorista já são conhecidos, é preciso agora saber quem mandou. E por que mandaram matar a Marielle. Né? E o assassino morava no mesmo condomínio.
Morava no mesmo condomínio. Morava no mesmo condomínio. A gente, ali no vídeo também ficou claro uma coisa, que tiveram 3 ligações e só a última ligação que se fala o nome de um suposto assassino, que é o ex-policial Elcio, que liga na casa do Lessa. Pois é, mas aí tem que... Mas antes havia uma ligação para a casa de Bolsonaro e uma ligação para a casa... Teve ligação para a casa do Bolsonaro nesse dia? Nesse dia. E uma ligação para a casa do filho dele, Carlos Bolsonaro, mas não foi falado nada de que ninguém estava na portaria. A única coisa que teve comprovação com o nome foi a última ligação que foi para a casa do Lessa, que falava, o seu Elcio. É. Aí ele falou, libera aí. Tá certo. Que foi o vídeo que foi mostrado agora. Olha, eu quero saber os destaques de vocês para hoje. Vamos começar com o seu, Lúcio? Meu destaque de hoje é dando sequência até no que o Antero comentou no programa de ontem sobre a saúde aqui de Cuiabá. As denúncias sobre os problemas na área de saúde continuam e tem mais uma questão aí que precisa ser discutida. O Tribunal de Contas a gente disse aqui que ele tinha recomendado que a empresa cuiabana de saúde não fosse a administradora do Hospital Municipal de Cuiabá. Agora, o seguinte, a informação é de que não é uma recomendação, é uma determinação do Tribunal de Contas do Estado para que isso não ocorra. E numa alegação do secretário de Saúde, Luiz Antônio Poços de Carvalho, ele disse que não iria atender esta recomendação, que seria uma determinação, porque já tinha uma decisão da Justiça, da juíza Célia Regina Vidotti sobre essa questão. E aí, a decisão da juíza não é autorizando a empresa cuiabana de saúde a administrar o Hospital Municipal de Cuiabá. A decisão da juíza, eu vou detalhar isso daqui a pouco, é para que fossem tomadas as providências, que poderia ser pela empresa cuiabana de saúde, para a contratação de funcionários para o Hospital Municipal de Cuiabá. É o meu destaque de hoje. E o seu, Antero? É impressionante isso, né? Porque nós estamos hoje no dia 31 de outubro, até hoje o Emanuel não inaugurou o novo pronto-socorro de Cuiabá, que já teve 7 inaugurações, mas não inaugurou. E essa enganação aí de meio de campo aí continua. Mas tudo bem. O meu destaque é uma situação gravíssima. Primeiro, o presidente Eduardo Botelho estava absolutamente correto. Ele cobrou do Mauro Mendes, do governador Mauro Mendes, antes de viajar, que o governador Mauro Mendes encaminhe a reforma da Previdência para a Assembleia Legislativa de Mato Grosso. O site PNB Online, nós conversamos, tivemos uma fonte, essa fonte é muito influente dentro do Congresso. Ele não quer revelar o nome, mas é uma posição tomada pelos deputados federais. Ainda que o Senado aprove a PEC paralela, a Câmara dos Deputados não vai votar a reforma da Previdência na PEC paralela. Portanto, se o Estado quiser fazer a reforma da Previdência, o Estado que mande a sua reforma para a Assembleia Legislativa de Mato Grosso. E aí, Lúcio, a gente sabe como que é isso, né? É uma pauta bem incendiária que vai tomar conta do Poder Legislativo até o final do ano. O governador Mauro Mendes tem poucos dias para tentar aprovar a reforma e precisará mandar a reforma urgente, porque as informações que nós conseguimos lá no site PNB Online é que os deputados federais não vão votar a PEC paralela. E o presidente Rodrigo Maia não vai colocar em votação. E se colocar em votação, não vai ser aprovada. Alguns estados já fizeram, outros precisam correr atrás para fazer. É isso que eu vou tratar. Olha, antes de chamar o intervalo, eu vou aqui
uma notícia, falar de eleições 2020, um convite aí, mais um nome, né? A gente que fala sempre dos nomes, dos possíveis nomes para disputar a candidatura à prefeitura aqui de Cuiabá. E parece que tem mais um nome aí, do policial reformado e deputado também, Eliseu Nascimento, que foi convidado para migrar ao PSL e disputar a prefeitura de Cuiabá. Sargento da Polícia Militar reformado e com grande empatia pelo presidente Jair Bolsonaro, para quem fez campanha durante o segundo turno das eleições presidenciais do ano passado, o deputado estadual Eliseu Nascimento, do DC, recebeu um convite para migrar ao PSL com a possibilidade de disputar a eleição para a Prefeitura de Cuiabá em 2020. A informação foi confirmada pelo próprio parlamentar que subiu à tribuna da Assembleia para agradecer o convite feito pelo vice-presidente do partido, Silvio Fávero, também do PSL. Tá bom, fazer o quê, né? Continuamos com 11 candidatos. Aliás, lembra que o nome era de Nelson Barbudo, né? Mas a gente precisa checar, inclusive, uma informação. Pedir aí para o nosso departamento de jornalismo checar, né, para sexta-feira ou para segunda-feira. Nelson Barbudo transferiu o título para Cuiabá ou não? Porque acabou o prazo. Se não transferiu, não pode mais ser candidato em Cuiabá. Entendeu? E Emanuelzinho transferiu para Várzea Grande ou não? Parece que transferiu. Mas são duas informações que a gente tem que checar, porque qual o que é o prazo prazo esgotou. final? É agora, né? Outubro, dia 2 é a eleição, então até dia 2 de novembro. Mas nós vamos para o final de semana. 2 de novembro vai ser feriado. Finados. É dia de finados e é final de semana. Certo, vamos então para o intervalo. Na volta a gente continua com a notícia de frente. Não saia daí. Voltamos com a notícia de frente. Vamos saber agora quem são os nossos cúmplices, quem nos ajudam a fazer a notícia de frente. Lúcio, conta pra gente. Euclides Neto, do Residencial Flor dos Ipês, Florisvaldo, do CPA2, Zé Carlos, do Renascer, John Lennon, do Cinturão Verde, João Rosa, do bairro Dom Aquino, Luiz, do Baú, Darcy Andreani, do Tropical Ville, Nozinho, do Boa Esperança, Marina, de Várzea Grande, Adamares, que é aqui de Cuiabá, Odenir, o Adelian, do Jardim das Américas, Eusébio, do Cochipó, Vandir, do bairro Dom Aquino, e o Ivonildo, que é do bairro Carumbé, também aqui de Cuiabá. Antero, temos mensagens? Temos sim. Olha, repercutiu muito a matéria ontem aqui do Abílio. Tem muita gente mandando mensagem ainda sobre a questão do Abílio. Bom dia, moçada. Só deixar claro que a população está indo em apoio ao vereador Abílio Júnior. Covardes são esses vereadores, que são iguais a cachorros de madame do prefeito. Bom dia, Lúcio, Antero e Nayara. Um Abílio incomoda muitos vereadores. Precisamos de mais Abílios na Câmara, na Assembleia e no Senado. Dizendo que a Câmara vai criar um problema. Problema não. A Câmara vai criar um mártir, né? Casa dos Horrores. Abílio merece nosso apoio. 2020 vem aí. Vamos dar o troco aos outros. Wander do Dom Aquino. Bom dia, bancada. Aí. Olá, trio. Bom dia. Sou Eusébio do Cochipó. A Câmara é uma casa da máfia, como todos esses parlamentarismos. Quem quer trabalhar é caçados. Querem caçar quem trabalha. Bom dia. Não posso me identificar para preservar o meu emprego. Adevair Cabral e Paulo Araújo lotearam a Secretaria de Saúde. Está cheio de cabo eleitoral deles em quase todos os PSFs. Por isso querem calar o Abílio. Lúcio, é Abílio. Sou fã do trabalho dele. Parabéns. Homem sério e comprometido com Cuiabá. Enfim, é assim, consolidar a Câmara que prossiga com esse processo. E quanto mais prosseguir, melhor para mim. Olha, e a CPI da Energisa na Assembleia Legislativa foi um dos assuntos abordados ontem na entrevista com o deputado estadual
do MDB, o Thiago Silva, lá no Jornal do Meio-Dia. Ele falou também aí sobre essa intenção da Assembleia Legislativa que quer concentrar as sessões em apenas 2 dias por semana. Confira na entrevista. Deputado, o que é que a CPI da Energisa já conseguiu produzir até aqui? Então, Lúcio, essa comissão foi formada, essa CPI, na última semana, né, os seus membros indicados pelos partidos políticos. Ontem nós tivemos a primeira reunião, né, dos 5 componentes, definindo aí o planejamento, o trabalho que será realizado nos próximos meses. Nós já vamos fazer algumas oitivas na próxima semana. A primeira convocada é a superintendente do PROCON aqui do estado de Mato Grosso, a Gisela, que eu acredito que na próxima semana ela já vai participar dessa reunião, que vai ser aberta ao público, e paralelamente a isso, nós iniciamos as audiências públicas. Deputado, falando em PROCON, o senhor a base eleitoral do senhor é de Rondonópolis. Sim, sim. Aqui em Cuiabá são muitas, mas muitas reclamações sobre os aumentos abusivos na conta de energia. Lá é a mesma coisa? É a mesma coisa. Nos últimos meses, nos últimos praticamente 12 meses, nós tivemos aí mais de 20 mil reclamações no PROCON. Em torno de 10 mil aqui na capital, no PROCON estadual, e as outras reclamações divididos nos outros municípios, né? O município de Rondonópolis mesmo, nos últimos 12 meses, nós tivemos em torno de 1.000 reclamações. Aqui em Várzea Grande, mais de 2.000 reclamações. Em Cuiabá também, quase 2.000 reclamações. Então, o objetivo agora da comissão é realizar essas audiências públicas. Nós tivemos um aqui em Cuiabá, vamos ter em Rondonópolis, no Araguaia, na região norte, e ouvir a população, colher essas informações para que possa subsidiar aí os trabalhos da CPI. Mas é muito importante aí essa primeira reunião, essa primeira oitiva que nós vamos fazer com o PROCON para que ele possa nos subsidiar das informações, das reclamações que a população tem apresentado no órgão de proteção que é o PROCON. O governador Mauro Mendes já até falou sobre esse assunto. Sim. E mandou um recadinho, né? Parece que ele disse, e aí, a Assembleia vai diminuir o duodécimo também? Sim. Eu vejo que é um assunto que a população tem colocado também, mas porém o trabalho nesse primeiro momento vai ser averiguar a má qualidade do serviço, averiguar realmente se esses equipamentos, esses relógios estão realmente fazendo a leitura, a aferição conforme o consumo. E tem outras discussões. No STF, no Supremo Tribunal Federal, existe uma ação no qual algumas pessoas, alguns estados, alguns cidadãos estão questionando aí a bitributação, onde a empresa cobra ICMS em cima de taxa. E nós queremos... Uma outra questão que se coloca também é o seguinte, de que a Energisa não poderia cobrar taxa de transmissão. E ela cobra isso? Isso, ela cobra. O senhor já recebeu essa informação? Sim, ela cobra ICMS em cima de taxa, aonde já está sendo cobrada a taxa, né, em cima da transmissão, isso não pode. Não, o que se questiona é que essa taxa de transmissão não poderia ser cobrada, que isso não tem legalidade. Então, o que nós queremos? Nós queremos ouvir todos os envolvidos e no final desses envolvidos do PROCON, da AGER, nós vamos estar convocando também aqui, convidando a ANEEL para que nós realmente possamos entender, conhecer esse contrato, essa concessão, para que nós possamos aí fazer os questionamentos. É muito importante dizer que a CPI ela não tem o poder de punir, mas nós vamos, toda irregularidade, nós vamos estar encaminhando para os órgãos competentes para que possa tomar as devidas providências. Aí. Que seja discutido também num segundo momento o ICMS, porque Sim, é uma carga alta e pesa muito no bolso desse contribuinte. 27% aí da conta, né, 27% do ICMS, né? O ICMS... Porque chegou a se falar da redução de 27 para 17. Se colocar tudo, né, dá mais de 40%. Se colocar toda a conta, mais de 40%. Né? Aqui no estado de Mato Grosso, quem consome até 100 kW é isento. E a partir disso, tem o ICMS escalonado, que vai de 17% a 27%. É importante dizer que o governo do estado ele tem uma previsão de receita. E qualquer renúncia tem que ter uma outra forma de compensar isso, né? Mas somente da gente estar fazendo esse trabalho, de estar identificando essas irregularidades, sem sombra de dúvida,
muitas distorções serão corrigidas no bolso do cidadão aí que está sendo penalizado. E os deputados estão querendo trabalhar um pouco menos? Apresentaram lá, levaram ao presidente da Assembleia uma proposta para reduzir o número de sessões, ficar só na terça e na quarta-feira. Isso não pega mal com a população, não, deputado? Então, Lúcio, foi apresentado esse Até projeto. porque poucos dias aí tinha um problema que não dava quórum. Os deputados não apareciam para trabalhar. Sim, sim. Foi apresentado o projeto, na verdade, não está diminuindo a quantidade de sessões, né? Hoje nós temos 4 sessões, que é uma na terça-feira, que é o final da tarde, na quarta de manhã e também no começo da noite, e essa na quinta-feira de manhã. O que está sendo proposto, na verdade, é que na quarta-feira possa trazer essa sessão da quinta para a quarta-feira. E ao invés de 2 sessões na quarta, ficar com 3 sessões. Hoje é uma dificuldade que, além do trabalho, das sessões que nós realizamos, nós precisamos participar para aprovar e para fazer os debates. Tem também o trabalho das CPIs. Eu mesmo participo de 2 CPIs e, geralmente, essas sessões da CPI é realizado na quinta-feira ou na terça-feira. Então, o objetivo realmente é melhorar o serviço, que durante a quarta-feira o deputado possa dedicar 100% aí para participar das deliberações do plenário. E nos outros dias não precisa ir trabalhar? Não precisa. Precisa? Na quinta-feira, sim. Na quinta-feira, na sexta-feira. Então, na verdade, o trabalho do parlamentar não resume apenas na terça e na quarta-feira, né? Eu mesmo trabalho durante os 7 dias. E agora já começando aí, chegando próximo de campanha eleitoral, tem que ter um tempinho maior, não é? Também passa por aí. Assim, principalmente quem é mais do interior, sabe da dificuldade, né? Eu mesmo, toda semana, eu venho aqui para Cuiabá, tenho que retornar para a gente andar aí todo o interior, mas o objetivo mesmo dessa proposta apresentada aí pela mesa, pelos colegas deputados, é unificar essas sessões na quarta-feira, para que na quinta-feira ou na terça-feira de manhã possa participar dos trabalhos das CPIs e também das comissões. Sem sombra de dúvida, não será penalizado e os trabalhos na casa, né? Mas isso é uma discussão ainda, não tem nada aprovado, está tramitando na casa e, sem sombra de dúvida, aquilo que for melhor, a Assembleia votará. Que o que for melhor também que a Assembleia leve em conta a população, né? Sim, porque com certeza a população não gostou dessa proposta. Sim. Afinal de contas, é um salário alto e uma verba indenizatória a mais ainda. A população quer fazer valer tudo isso. Sim, eu vejo que, conforme eu coloquei, não significa que as sessões, se ela será realizada só na terça e na quarta, que nos outros dias os deputados não vai continuar trabalhando, né? O trabalho ele é de segunda a sexta, né? Mas isso ainda é uma proposição, é uma proposta que não foi aprovada e está em discussão lá na Assembleia Legislativa. Pois é. E aí, quando eu falei isso, a gente recebeu diversos WhatsApps ali no Jornal do Meio-Dia e o povo questionando, que folga, hein? Mas eu também concordo, que folga trabalhar aí intensamente os 2 dias da semana, ganhar a verba indenizatória de 65 mil e fazer campanha no interior, nas suas bases eleitorais, aí não dá, né, Antero? Pois é, esse é um dos erros da compreensão da atividade parlamentar. Porque assim, o parlamentar, quando ele está em Cuiabá, vamos supor que ele não esteja momentaneamente lá no plenário da Assembleia, mas ele está em Cuiabá, acompanhando o prefeito do interior, numa secretaria do Estado, reivindicando pela cidade que ele teve votos, que ele apoia, etc. e tal, ele não deixa de estar exercendo a sua função. Ele precisa estar na Assembleia na hora da sessão deliberativa, na hora de votar, na hora de audiência pública, na hora de debate, na hora de discussão. E eu creio que enriquece bastante o parlamentar você trazer a discussão do interior para ser ouvida aqui. Ou seja, que ele esteja presente também no interior. Não deixa de estar exercendo o mandato dele, por exemplo, quando o doutor João sai daqui e vai fazer reunião em Tangará da Serra. Quando ele, esse dia, telefonou na rádio, estamos aqui e tal, agora sim,
as estradas estão melhorando, estamos visitando aqui com o Marcelo, com o Mauro Mendes, estamos fiscalizando. Ele está fazendo o trabalho dele. Embora não seja uma atividade que a população o veja lá dentro do parlamento. Mas é um problema que a comunicação da Assembleia tem que resolver, né? Isso não é um problema de... Agora, faltar por faltar, realmente não dá, né? Nós tivemos um período intenso de atividade parlamentar, eu vivi esse período, foi exatamente o período da Constituinte, porque a Constituinte funcionou de segunda a segunda. Você não tinha folga nem sábado e domingo. Trabalhava de manhã, à tarde e à noite. E só assim é que conseguiu votar a nova Constituição do Brasil, né? Mas era um momento especial da vida legislativa do Brasil. Hoje o parlamento não precisa trabalhar de segunda a segunda, né? Ele pode perfeitamente trabalhar aqui terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, visitar o interior e voltar segunda-feira para gravar. É isso. E mas segunda pode ter sessão não deliberativa. Essas atividades externas, elas não vão começar agora. Ok? Até aqui os deputados já tinham essas atividades externas. Sim. Ok? Ok. Então é o seguinte, aí estão lá querendo cancelar uma sessão deliberativa de quinta para juntar tudo ali na terça e na quarta-feira. Aí tem também o seguinte, é preciso considerar, tem as audiências públicas que você falou, Antero, tem também aí CPI, várias né? CPIs que estão em andamento. Como eles já tinham essas atividades externas antes, o que todo mundo coloca é o seguinte, olha, isso daí é para facilitar o trabalho deles que estão preocupados com as eleições municipais do ano que vem. Tudo bem, eles têm que cuidar da base deles. Só que é o seguinte, eles foram eleitos para ser deputados estaduais. Lúcio... Há poucos dias atrás aí, tinha um questionamento seguinte, queriam descontar lá parte do salário do deputado, parte da verba indenizatória, porque eles não estavam cumprindo a missão deles, que era ir lá para a sessão deliberativa para votar as matérias de interesse de Mato Grosso. E aí agora é o seguinte, quem não comparecia para votar, agora vai o seguinte, vai ter menos dias para poder comparecer para deliberar sobre os assuntos de interesse do Estado. E aí o que pode ocorrer? O deputado Wilson Santos até falou isso. E aí, não vai gerar um acúmulo de trabalho e prejudicar, inclusive, questões importantes que estão sendo discutidas no parlamento, em nome do processo eleitoral? É o outro lado da questão, Antero. É o outro lado da questão. Nós aqui trabalhamos segunda a sexta, né? Segunda, terça, quarta, Alguns quinta, aos sábados. Alguns também. Não, estou falando Sim. o programa Notícia de Frente. Ah, sim. Certo, o programa Notícia de Frente aqui é de segunda a sexta. Pois bem, segunda a sexta nós trabalhamos aqui. Se o parlamentar fizer sessões terças, quartas e na quinta-feira pela manhã, ele faz 5 sessões deliberativas. E é possível fazer isso e atender bem a questão da pauta da Assembleia. Vocês eu estive casualmente ontem na Assembleia e frequentando lá. Sabe o que tratou a pauta da Assembleia Legislativa de relevante ontem? Zero. Absolutamente nada. Sabe o que tinha para votar na pauta da Assembleia Legislativa? Mas tem um monte de reivindicações. né? Ontem foi quarta-feira, né? Quarta. Ontem foi quarta-feira e ontem não teve nada. Votaram lá uns 8 projetos. 2 de Gilmar Fabres, que foi para o arquivo, outro não sei o que e tal. Nada de relevante foi votado ontem na sessão deliberativa da Assembleia. Aliás, essa é uma cultura nossa. O parlamento que talvez vote mais leis no mundo é o parlamento brasileiro. Você não vê, por exemplo, a gente está acostumado a ver na televisão como é que funciona o parlamento inglês. Aqui não é uma democracia bonita. O primeiro-ministro vai lá e quebra o pau lá com as duas bancadas, com a bancada do governo, com a bancada da oposição, e faz um verdadeiro debate quase que diário no parlamento inglês. Isso a gente assiste pela televisão. Mas eles não votam lá, eles não deliberam lá 30, 40 projetos de lei por mês. Só que essa questão de reduzir sessões de reduzir o número de sessões, Antero, essa conversa só aparece às vésperas de campanha eleitoral. Eles não foram eleitos
para ficar cuidando da campanha no município A, B, C ou D. Desde 1900. Mas por isso que eu digo, Não, vou isso falar do só que eu aparece conheço. na Vou época falar de do que eu campanha, conheço. ou na pré-campanha. Desde 1986, excetuando, como eu disse, o período constituinte, onde funcionou de segunda a segunda, e aí não tinha folga nem domingo. Desde 1986 até hoje, assim, tem sessão segunda? Tem sessão segunda. Mas não é deliberativa. Aí se um deputado quiser ir lá, fazer um comunicado, noticiar um desastre, fazer um pronunciamento, pedir o apoio do governo, ele pode fazer. Mas não tem sessão deliberativa segunda. Terça, quarta e quinta de manhã é o Congresso. Quinta tarde o cara vem para o seu estado. Cada um para o seu estado. É assim desde 1986. Significa que não tem a sessão de sexta? Não, tem a sessão de sexta. Só que não é deliberativa. Quer dizer, e a gente defende que se cobre o trabalho terça, quarta e quinta. Terça, quarta e quinta. Quer dizer, se você cobrar, o que não pode é assim, esse cidadão que faltou aí, que foi o Sussu da Almolim, ele acabou recebendo. O Botelho mandou bloquear, aí ele chorou, até convencer Botelho, a mesa diretora, nunca mais eu faço isso, o Botelho mandou pagar. Não devia ter pago. Devia ter descontado, mas descontar as sessões deliberativas. E a população precisa saber que dia que tem sessão deliberativa. Como também precisa conhecer a pauta antes. Por exemplo, hoje é quinta-feira. Nós sabemos que vai ser votado na Assembleia hoje. Vai ter sessão deliberativa hoje lá, de manhã e à tarde. Nós sabemos o que vai ser votado hoje na Assembleia Legislativa de Mato Grosso? Não sabemos. As lideranças não sabem. Nós precisamos acabar com essa pauta surpresa. Na Câmara Municipal de Cuiabá, o prefeito manda o processo, o presidente retira da gaveta o processo e os vereadores ficam sabendo na hora de votar. Está errado isso. Quer dizer, então tem várias coisas e várias imperfeições. Não estou dizendo da Assembleia daqui não, do Parlamento brasileiro que a gente precisa consertar. Trabalhar de segunda a sexta, sim. Sessão deliberativa, terça, quarta e quinta. Se cumprirem isso, Lúcio, tá bom demais. Mas eles estão tirando a quinta. Hã? Vão tirar a quinta. Não, pois é, eu acho que quinta tem que ter a sessão deliberativa. Não, mas é isso que nós estamos discutindo Pois é. aqui. Que é terça, quarta e quinta. Ainda- Querem tirar a quinta, Aí juntar vai tudo ficar na só- terça e na quarta. Ainda que seja Né? a sessão Ou deliberativa seja, na quinta 2 pela manhã, dias. Não. mas tem que ter a sessão Mas não deliberativa. querem na quinta. Aí- Eles querem juntar tudo na terça e na quarta. É porque Aí o que eu disse é o a seguinte... Câmara funciona assim, o Senado funciona assim, e aqui pode funcionar assim. Terça, quarta e quinta. E o que eu disse é o seguinte, esse tipo de pleito dos deputados, de reivindicação, só aparece quando se aproxima a campanha eleitoral. Lúcio, vagabundo é vagabundo. Eles não trabalham sempre. Quem não quer trabalhar quinta-feira não vem sempre, não acontece nada. Não acontece nada. O Oscar Bezerra, que está aí agora como suplente, entrou com um projeto de lei e não conseguiu aprovar. Para descontar o dia e também a verba indenizatória de quem não viesse. Não conseguiu aprovar em 4 anos do governo Peltax. É isso. Vamos para o seu destaque, Antero. Meu destaque é o seguinte. Nós conversamos ontem com um importante deputado federal do estado de Mato Grosso. Esse deputado tem muita influência em Brasília, não apenas na bancada de Mato Grosso, mas também em outras bancadas dos estados. E ele foi muito taxativo. Olha, não põe meu nome nisso, não quero aparecer, não quero ser eu o anunciador dessa medida. Mas, na verdade, é o seguinte, os governadores podem se preparar para novo desgaste. Porque um parlamentar federal garantiu que a PEC paralela, que estende a reforma da Previdência, foi aprovada a reforma da Previdência na Câmara e depois no Senado. Agora o Senado está aprovando a reforma da Previdência para os estados e municípios brasileiros. E o parlamentar está dizendo o seguinte, a Câmara dos Deputados não vai votar. O Senado pode até aprovar, o que ele diz não acreditar, mas a PEC paralela não passa na Câmara. Vai dormir nas gavetas da mesa diretora, porque os deputados federais não querem e não vão aprovar.
A lógica da resistência à aprovação, que os parlamentares já se desgastaram com o eleitor ao aprovar a reforma da Previdência. Não vamos nos queimar mais com o nosso eleitorado nos estados e municípios, explica. Eles se queimaram apenas com os servidores federais. Os deputados estaduais terão que assumir esse desgaste aprovando a reforma nas Assembleias Legislativas e os vereadores nas câmaras municipais. Ou seja, será mais um ponto de polêmica e tensão para governadores e deputados estaduais. Isso na opinião do deputado. Eu acrescentaria para prefeitos e vereadores. Porque o prefeito que fizer aqui a molecagem de não encaminhar a reforma da Previdência, ele vai acabar prejudicando o seu município. Como ano que vem nós temos eleição municipal, a grande maioria dos prefeitos vai fazer demagogia. Então, em síntese, é o seguinte: a Câmara dos Deputados está firme e forte para não votar, ou seja, para não cumprir com a sua obrigação, para fazer demagogia. Eles tinham é que não ter medo de fazer bem ao Brasil e aos estados e municípios. Eles tinham é que votar a reforma da Previdência. Não vão votar. O governador Mauro Mendes já demonstrou que tem coragem suficiente para elaborar o projeto e mandar o projeto. Aliás, ele já determinou uma comissão aqui, alertado pelo deputado Botelho, e mandar o projeto para aprovação na Assembleia, e creio que ele tem maioria para aprovação do projeto na Assembleia. Minha preocupação pessoal: os municípios não farão isso. Os municípios não farão isso, Nayara. Os municípios não farão isso. Mas mesmo na Assembleia vai ter muita dificuldade essa reforma, hein, Antero? Vai ter muita discussão. Muita discussão. Eu não acho que vai ter muita dificuldade. Eu não acho que vai ter muita dificuldade. Vai ter muita discussão. Porque a Previdência... Porque a bancada que dispor, representa né? o funcionalismo aqui, ela é grande, É né, grande. Antero? Esses não vão votar. Esses não vão votar a favor da reforma da Previdência. Mas o governo tem votos suficientes. Mas e os outros deputados, até os próprios deputados da bancada, preocupados aí com o ano eleitoral? Em 2020 tem eleição, não é isso? É isso. Isso não pode dificultar a aprovação dessa reforma? Pois é, se você pinta esse quadro para a Assembleia, esse quadro tem tinturas mais negativas ainda se a gente for analisar para a Câmara. Porque a eleição agora não é de deputado estadual. Então, ninguém será punido por votar ou não votar a reforma da Previdência. E esse é um assunto que já está razoavelmente amadurecido na cabeça do cidadão mato-grossense. Então, eu acredito sinceramente que o governador Mauro Mendes consegue essa aprovação. Acho que a obrigação dele é fazer o projeto e mandá-la para a Assembleia. E a obrigação não é para o Mauro Mendes, não, Lúcio. Não é para favorecer o governador Mauro Mendes. Sabe por quê? Porque a reforma da Previdência não estoura no governo Mauro Mendes, vai estourar ali na frente. Mandar a reforma da Previdência agora é tratar do futuro do Estado, é tratar dos futuros governadores. Da mesma forma o município com relação às prefeituras. E vai estar cheio de demagogias. O Estado hoje tem 1 bilhão e 200 milhões de reais de prejuízo com a reforma da Previdência. Nós vamos receber agora 600 e poucos milhões do pré-sal e vamos destinar todos para diminuir o déficit da Previdência estadual. Então, assim, ou o Estado faz essa reforma, ou essa reforma vai consumir grande parte dos recursos públicos. O ideal mesmo é que Brasília tomasse um chá de Simancol e o deputado entendesse que ele representa o povo brasileiro, que ele precisa votar em favor do Brasil e que ele não pode fazer demagogia há 2 anos da sua reeleição. Eu acho que Brasília, os deputados federais, é que tem que ser denunciados se eles disserem não ao Brasil. E aqui, o governador tem que cumprir sua obrigação. E a Assembleia tem que debater o assunto e votar de acordo com a soberania da Assembleia. E os prefeitos têm que mandar o assunto para as câmaras. E aí eu duvido que vão mandar. Vai ser uma pirotecnia no Brasil inteiro. São mais de 5 mil municípios.
que vão fazer uma desarrumação nas finanças públicas. Vamos então para mais um intervalo. Na volta a gente continua com a notícia de frente. Vamos falar de saúde. Não saia daí. Voltamos com a notícia de frente. Vamos para o destaque do Lúcio, que é sobre saúde, ou melhor, o caos dela, né, Lúcio? O caos na saúde municipal. Os problemas na área de saúde aqui em Cuiabá têm preocupado e preocupado bastante. Ontem, aqui no Notícia de Frente, o Antero colocou aqui um vídeo, né, uma denúncia gravíssima relacionada lá ao atual pronto-socorro, onde a gente pôde ver lá pacientes entulhados, né, amontoados, né, numa única sala lá, misturando criança com pessoa idosa, né, até com pessoas lá dependentes viciados em álcool, né, criando problemas, né? Quer dizer, um verdadeiro depósito de seres humanos lá no pronto-socorro. Aí, no Jornal do Meio-Dia de ontem, lá no posto de saúde do CPA4, foi mostrado o seguinte, que idosos têm que chegar às 4 da manhã, 4 ou 5 horas da manhã, para poder conseguir ser atendido lá nesse posto de saúde do CPA4. Aí as imagens, ó. Aí. As imagens dos idosos lá no posto de saúde da família do CPA4. E aí o seguinte, a informação na reportagem de Oliveira Júnior foi de que está tendo muita gente, né, procurando lá esse posto de saúde, porque tem um outro posto de saúde que deveria ter ficado pronto e não ficou ainda. Não ficou pronto. Só que ele teria que ter ficado pronto em junho de 2018. Então, eu citei o atual pronto-socorro, né? Essa superlotação, esse depósito de seres humanos lá no pronto-socorro. Citei este outro caso aqui para falar de uma outra preocupação. Está marcado aí para o dia 18 de novembro a inauguração de todo o Hospital Municipal de Cuiabá, que começaria nessa data a funcionar 100%. Mas aí tem um problema. Teve uma recomendação, na realidade é uma... Pois não, Nera? Não, eu ia falar que essa seria a última, como você falou, é a última definitiva, agora o hospital entregue no dia... a informação que foi dada aí, que até o dia 18 de novembro, o Hospital Municipal de Cuiabá estaria funcionando com capacidade total, com capacidade plena, 100%. E aí tem um problema. O Tribunal de Contas emitiu aí uma determinação para que a empresa cuiabana de saúde não fosse a administradora dos serviços desse Hospital Municipal de Cuiabá, que entra em operação total, como a Prefeitura anunciou, até o próximo dia 18 de novembro. Teve a determinação do Tribunal de Contas, só que o secretário de Saúde de Cuiabá, Luiz Antônio Poças de Carvalho, disse o seguinte: olha, o Tribunal de Contas não determina, ele recomenda. Até porque, segundo o secretário de Saúde de Cuiabá, existiria já uma decisão judicial sobre este caso, que a empresa cuiabana de saúde poderia sim administrar o Hospital Municipal de Cuiabá. E a informação que eu tenho aqui sobre esses dois pontos é um pouco diferente. O Tribunal de Contas homologou uma medida cautelar que determinou a suspensão dos procedimentos para a transferência da gestão do novo Hospital e Pronto-Socorro de Cuiabá à empresa cuiabana de saúde e ainda impôs uma multa diária aí
de 10 UPFs em caso de descumprimento. Por essa informação aqui, não é uma recomendação, é uma determinação. E aí, sobre o outro aspecto lá que o secretário de Saúde, Luiz Antônio Poços de Carvalho, colocou, de que existiria lá uma decisão judicial da juíza Célia Regina Vidotti, o que se coloca é o seguinte: foi interposta lá pelo Ministério Público um pedido, né, em que a transferência dos serviços de saúde para o novo pronto-socorro municipal, que é o Hospital Municipal, somente fosse realizada depois do prefeito apresentar lá um modelo de gestão a ser implantado, um cronograma para a apresentação lá dos serviços de saúde. E aí teve a decisão da juíza Célia Regina Vidotti. E a decisão dela foi o seguinte: ela autorizou a contratação temporária para o preenchimento dos cargos lá no novo hospital, mediante um processo seletivo simplificado com prazo máximo de 8 meses. Não é isso? Determinando a criação de cargos e empregos públicos e, logo após isso, a abertura de concurso público. E aí, segundo o próprio Tribunal de Contas, a decisão judicial não teve como objeto a transferência da gestão do novo pronto-socorro pela empresa cuiabana de saúde pública e visou tão somente impedir a contratação direta de pessoal sem processo seletivo ou concurso público. E aí, o que se deduz aqui é de que a decisão tomada lá pelo Tribunal de Contas do Estado, determinando que a empresa cuiabana de saúde não seja a administradora do Hospital Municipal de Cuiabá, não contraria e não tem nada de diferente naquilo que decidiu a juíza Célia Regina Vidotti. Então, aí tem um problema a ser resolvido, não é? O Tribunal de Contas determinou que a empresa cuiabana de saúde não assuma a gestão do Hospital Municipal de Cuiabá. A Prefeitura, pelo secretário Luiz Antônio Poços de Carvalho, diz o seguinte, que, olha, o Tribunal de Contas não determina. O máximo que ele pode fazer é recomendar. E ainda acrescentou que a juíza já tinha dado, a juíza Célia Regina Vidotti tinha autorizado que a Prefeitura colocasse a empresa cuiabana de saúde para administrar o Hospital Municipal de Cuiabá. Então, existe algo aí para se resolver. A empresa cuiabana de saúde, afinal, vai administrar ou não vai administrar o Hospital Municipal de Cuiabá? A juíza Célia Regina Vidotti não teria tomado nenhuma decisão nesse sentido, né? O que ela decidiu foi outra coisa, né? Não foi autorizar que a Prefeitura passasse o Hospital Municipal de Cuiabá para ser administrado pela empresa cuiabana de saúde. E, do outro lado, o Tribunal de Contas está determinando que a Prefeitura não faça isso, e o secretário de Saúde diz que o que o Pleno do Tribunal de Contas fez não foi uma determinação, e sim uma recomendação. Agora precisa saber o que é que vai acontecer, até porque faltam aí 18 dias, não é isso? Mas o Emanuel tem muitos aliados no Ministério Público, né? Porque ele tem recebido determinações do Tribunal de Contas, não tem cumprido, já falou que não vai cumprir mais essa, né? E enfrenta essas situações, vai poder escolher quem é que vai trabalhar no Hospital Municipal de Cuiabá. E assim, nós estamos aí há 15 dias da inauguração, não é isso? E há 15 dias da inauguração não vai dar tempo de fazer concurso, não vai dar tempo de fazer teste seletivo, ou seja, Emanuel e a sua base vão escolher aqueles que vão cuidar de nós, né? Que Deus nos proteja. E os problemas da saúde pública da cidade estão espalhados
pelos 4 cantos de Cuiabá. Falamos aqui do atual pronto-socorro, Você falou do dessa CPA4, denúncia né? gravíssima. Aí falamos lá do CPA4, aí também lá no Jornal do Meio-Dia teve uma pessoa que reclamou que faz 3 meses que ela está tentando consultar o filho de 1 ano de idade e não consegue. É reclamação uma atrás da outra. É preciso se fazer alguma coisa. Tem uma reclamação só que eu acho que tem que dividir entre Emanuel e o Estado, que é essa superlotação no pronto-socorro. Isso é porque a saúde do interior ainda não está funcionando a contento. Porque o pronto-socorro municipal de Cuiabá atende muita gente do interior. Isso não é de hoje, não. Isso vem de há muito tempo. Por isso que eu insisto em dizer que a maior obra que o governo do estado pode fazer pela saúde da capital é fazer funcionar a saúde no interior. Aí vai desafogar lá o pronto-socorro. Portanto, a questão do pronto-socorro tem outros responsáveis. Agora, a questão do CPA4 não tem cabimento, né? Aliás, são muitas obras paralisadas na saúde. Você citou uma delas. São várias obras paralisadas na saúde e que estão prejudicando a população. E muito. Lúcio, obrigada. Bom dia, Antero. Obrigada, bom dia. Bom dia, até amanhã. Bom dia, você fica agora com o Jornal da Manhã.